Boa noite a todos que estão aqui Boa conosco. noite. Boa noite, doutor Tomás, muito obrigada. Doutora Karen, por estarem aqui conosco, né, cedendo um tempo, dispondo do tempo de vocês aí, o conhecimento para compartilhar com a gente. Eu vou ser breve, meu nome é Janaína, eu falo do Rio de Janeiro, e eu vou pedir gentilmente para o doutor Tomás e a doutora Karen se apresentarem para a gente começar hoje um debate interativo, né, sobre polimixina e colistina, e acredito que seja um tema aguardado aí pelo pessoal que está assistindo, e a gente tem aí uma contribuição de uns latidos aí, querendo uma participação especial. Quem tem um pet me entende. Mas boa noite a todos, boa noite a todos. Doutor Tomás, vamos dar para as damas primeiro, né? Doutora Karen pode se apresentar um pouquinho para a gente. Bom, eu sou a Karen, eu sou biomédica, não vou falar o ano que me formei, porque não, mas já faz tempo. Eu tenho mestrado em microbiologia básica e o doutorado em ciências pela Unifesp, na disciplina de infectologia. Trabalho lá no Hospital São Paulo, na microbiologia. Fui uma das responsáveis por implantar lá a nossa rotina de microdilição em caldo. E aí a gente vim passar um pouquinho aqui da minha vivência, do que a gente observa por lá, dar algumas dicas. E é isso aí. Eu preciso aproveitar o momento e completar. A Karen é modesta. A Karen está envolvida em vários polos, é uma pessoa super envolvida, engajada com pesquisa e tem muito a contribuir aqui. E ela tem, assim, um cuidado na rotina que, quando a gente foi convidado para isso, eu falei assim, a gente tem, né, uma pessoa maravilhosa para falar sobre isso. Porque se a Karen ensinar e não der certo a microdiluição, não vai ter quem ensine. Eu sou o Tomás Chagas Neto, eu sou importado de Aracaju, eu sou biomédico, eu sou mestre e doutor em ciências pela disciplina de infectologia da Unifesp também. Atualmente coordeno o setor de microbiologia da Unifesp, do Hospital São Paulo, e sou consultor da empresa Formato Clínico de Projetos em Medicina Diagnóstica. Eu sou speaker da Pfizer, e esse é meu conflito de interesse, né? E atualmente a gente, né, eu e a Karen, a gente faz parte do comitê de pré- e pós-analítico da SBPC, e eu faço também parte do comitê de microbiologia. Espero que a gente tenha um ótimo debate. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente não detém de todo o conhecimento. Então, isso aqui é uma construção, tá? Espero que vocês gostem da conversa. A gente fez alguns tópicos, pessoal, aqui, né? Então a gente vai dar início ao nosso debate. Vocês participem, encaminhem as perguntas no chat. No final a gente vai conversar um pouco com a pergunta de vocês. Então vamos lá. Doutor Tomás, pode falar um pouco para a gente sobre polimixina, quais são os mecanismos de ação, como é, né, o mecanismo de ação? Vou pensar se vou falar. Sim, sim. Se quiser prosseguir aí nas questões, pode ir, a gente vai... É um dilema, né? Então, vamos lá. Isso. De chegar à resposta da sua pergunta, nós estamos vivendo uma era extremamente difícil, né, no contexto clínico, com relação à utilização do fármaco ideal. Então, bactérias multiresistentes, elas representam uma das maiores dificuldades no tratamento em vários cenários clínicos por todo o mundo, né? Então, desde infecções superficiais a infecções invasivas, elas estão nos assustando. Então, um fármaco que tinha sido esquecido pela ciência médica humana, ele estava sendo mais utilizado para agro, né, e veterinária, ele acabou sendo, né, revisto recentemente com o advento das bactérias multiresistentes, né, pan-resistente, MDR, XDR, então elas acabaram voltando. Então, quem são as polimixinas? Elas compõem um grupo de antimicrobianos que elas têm 5 substâncias relacionadas a produto da síntese do Bacillus polymixa. As duas que a gente mais conhece, eu acho que vocês aí também,
são as polimixinas B e a E. A E é conhecida como colistina. E elas, como é que eu posso falar? Qual a diferença entre uma e outra? Está muito relacionado com o aminoácido e que eles têm e a molécula de ligação desse aminoácido, tá bom? A colistina, que é a polimixina E e a polimixina B, elas são polipeptídeos catiônicos, né, que eles vão romper as membranas externas das paredes através de ligações à membrana aniônica externa. Isso neutraliza a toxicidade da bactéria e vai causar a morte bacteriana. Então, elas são bactericidas, tá? Respondi a pergunta? Não sei se eu não estou ouvindo, mas seu áudio, o microfone está fechado, Janaína. Olha, desculpa, porque a gente estava com uma participação aqui, eu fechei o microfone. Pode deixar ela falar. Pode deixar, então tá. Nossos melhores amigos. Então, quais são os micro-organismos que as polimixinas têm a melhor atividade, né? Então, o que acontece? É complicado a gente falar sobre isso, né? A gente acaba entrando eu vou falar sobre a parte microbiológica, mas é bom entender sobre alguns usos clínicos e já eu falo dos micro-organismos, tá bom? Só vou falar rapidamente, não por experiência clínica, porque eu sou biomédico, mas só para as pessoas entenderem, quando estiver na rotina, avaliando alguma amostra, ficar atento onde esse fármaco pode ser utilizado no antibiograma, né? Então, eles podem ser indicados aí em pomadas para feridas com infecção, eles podem ser utilizados em aerossol, junto com neomicina, bacitracina, com prevenção de feridas pós-operatórias, né? Ela pode ajudar. Ela também pode ser utilizada como pomadas e soluções oftalmológicas de polimixina B, pode ser utilizada para otite externa, né, sobretudo para pseudomonas aeruginosa, e tem sido muito utilizada de forma parenteral para o tratamento de bactérias resistentes aos carbapenêmicos com resistência adquirida e multiresistente, né? E o que acontece? Esse fármaco, como eu falei para vocês, eles atuam em membrana, né? Eles são catiônicos e eles vão ter uma boa atividade em enterobacterales, exceto bactérias da família Morganelacea, que inclui Morganella, Proteus, Providência e também a Serrácea, né? Essas aqui, elas têm resistência esperada. Então, tirando essas da Morganelacea e Serrácea, ela tem atividade contra as enterobacterales, né? Pseudomonas aeruginosa, complexo do Acinetobacter baumannii. Agora, vale ressaltar que esse é um dos últimos recursos para tratamento. É um fármaco extremamente tóxico, né? Então, existem aí vários problemas relacionados ao uso, e por isso a gente precisa conhecer o micro-organismo que a gente está avaliando, ele precisa ser identificado. Não é um fármaco que eu vou utilizar de cara, né? Ele até pode ser utilizado clinicamente de primeira linha, mas no laboratório a gente guarda um pouquinho. Pontos importantes. Eu preciso saber qual é a bactéria e se tem indicação para eu fazer o antibiograma, se é uma enterobacterales multiresistente aos carbapenêmicos, eu preciso saber se é um pseudo ou um cineto resistente aos carbapenêmicos, e hoje não é mais aceitável não realizar detecção de carbapenemases. Eu preciso realizar a detecção de carbapenemases nessas enterobacterales, e também na Pseudomonas aeruginosa, né, é necessário, sim, realizar detecção de carbapenemase. Por quê? Vamos imaginar que eu estou diante de uma Pseudomonas aeruginosa que tem uma metalo-beta-lactamase. Então, a gente pode testar alguns fármacos aí e achar e ver que está resistente, achar que o fármaco não é bom, mas, na verdade, ela tem um mecanismo que não é o propósito desse fármaco, né? Então, esse questionamento que eu quero trazer para vocês. A gente tem problemas com detecção de carbapenemases em Pseudomonas aeruginosa? Sim, mas precisamos detectar o tipo de carbapenemase. Faz diferença, tá? Então, respondendo, para ser mais enfático, tem atividade contra gram-negativos, né? Sobretudo enterobacterales, com exceção de Morganelacea, que inclui Morganella, Proteus e Providência, e também da Serrácea.
tem atividade contra a pseudoaeruginosa e complexo Acinetobacter baumannii, pensando num contexto de multiresistência. Sim. E quais são os mecanismos, os principais mecanismos, né? E fala um pouquinho para a gente, né, também de como devemos realizar o teste de sensibilidade, né? Primeiro, os mecanismos de resistência, que esses micro-organismos que funcionam, né? Tá bom. Tá, eu posso comentar só duas coisas a mais, assim, porque claro, eu acho que claro, sempre. Porque, assim, a gente fica preocupado com a resistência à polimixina no antibiograma, mas a gente pode utilizar isso a nosso favor para a identificação de bactérias. Então, é importante lembrar que essas bactérias que eu falei antes, como Proteus, Providência, Morganella e Serrácea, elas são resistentes intrinsecamente, né? Então, posso usar isso a meu favor para ajudar na identificação. Mas também tem outras bactérias que apresentam resistência esperada, como a Edwardiella tarda, Neisseria meningitidis, o complexo Burkholderia cepacia, tá? Então, lembrar que elas não têm atividade contra coco gram-positivo, bactéria gram-positiva e anaeróbio, ok? E a outra coisa que eu queria comentar desse fármaco é que, assim, tem sido muito falado da polimixina, mas eu fico um pouquinho triste, porque será que esgotamos as opções terapêuticas? Porque essa droga ela tem muito efeito adverso, ela tem nefrotoxicidade, ela tem neurotoxicidade central e periférica, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Ela pode causar parestesias, né, perioral, de extremidades, prurido generalizado, vertigem, fala arrastada, fraqueza muscular, dificuldade respiratória. Resumindo, eu não queria estar na situação que precisasse usar o fármaco, mas, diante da ausência de qualquer outra opção, ela pode sim ser testada. Só que tem um porém, a gente precisa testar porque eu falei que ela tem ação contra bacilos gram-negativos fermentadores, né, e falei de 2 não fermentadores, como o pseudiacineto. Entretanto, né, ao longo dos anos, acreditava-se que não existia uma resistência à polimixina de forma adquirida. E nós descobrimos, né, eu estou falando a literatura, não eu exatamente, a transferência também de mecanismos de resistência, quem nunca ouviu falar aí do MCR, né? Então, a gente tem o MCR1, MCR2, MCR3, temos até MCR8. Então, desde 2015, quando Liu e colaboradores, eles descobriram isso, se eu não me engano, foi em 2015, a gente teve aí uma grande preocupação, porque a diversidade intra e interespecífica de resistência à polimixina modificou muito. Então, a gente precisa entender qual é o principal mecanismo de resistência dela, para a gente entender o impacto disso na saúde pública, né? E elas são resistentes quando ocorrem modificações no lipopolissacarídeo, principalmente quando tem expressão de genes que vão causar adição de fosfoetanolamina e galactosamina e grupos catiônicos, 4-amino, 4-desoxi-L-arabinose, ao lipopolissacarídeo. Então, para a gente resumir, ela faz uma modificação da polaridade da membrana. Então, como ela é catiônica, a droga, ela vai ficar catiônica o micro-organismo e, consequentemente, tem uma repele, não tem uma interação iônica, tá bom? Então, esse mecanismo era conhecido por ser mutações espontâneas, às vezes por transferências relacionadas a íntegros, mas plasmídio, só em 2015 que houve esse relato aí de adição de fosfoetanolamina por um gene codificado por plasmídio. Então, quando a bactéria ela apresenta uma produção de cápsula de polissacarídeo e uma superexpressão de bomba de efluxo somada a uma perda total ou parcial da do lipopolissacarídeo, né, e uma adição de fosfoetanolamina, isso confere uma resistência grande, o que é importante a gente fazer antibiograma quando indicado, para verificar se estou diante de uma cepa selvagem ou não. Perfeito. Eu sei que eu falei demais, mas aqui é complexo, sabe? Quando a gente fala de resistência à polimixina, ela não é tão simples como os outros mecanismos, né? Ultimamente todas as resistências, né, estão bem complexas para a gente. Elas estão...
Quando devemos realizar esse teste de sensibilidade, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Todo mundo fica desesperado para fazer polimixina B de tudo, e não funciona assim. Primeiro de tudo, é importante a gente dar um passo para trás, entender, né, e ter uma boa criticidade, tanto na seleção dos fármacos corretos para realizar antibiograma de primeira linha, mas eu entendo que tem pessoas que utilizam automação, como Vitek, Fênix e Microscan, que podem ter dentro dos insumos dos equipamentos já a colistina, por exemplo, né? Dentro, seja no cartão, seja na placa, seja no painel, né? Então, isso é um ponto importante a gente entender, porque quando a gente entende a nossa epidemiologia da sua instituição, fica mais fácil de você entender um mapa de processo. Quanto que eu vou gastar, quantos testes que eu tenho que fazer, eu tenho perna para fazer microdiluição em caldo manual, ou não, eu posso comprar, eu posso liberar, em qual situação da automação? Então, são perguntas que eu tenho certeza que muita gente aqui tem, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem mania de liberar resultado, a gente quer liberar um resultado, a gente quer dar uma informação, a gente quer tanto ajudar, a microbiologista é tão solícito, né, tão, assim, quer tanto ajudar, que a gente às vezes mete os pés pelas mãos fazendo antibiograma de qualquer forma, só para dar um resultado, e não é esse o caminho. É mais importante eu dar um resultado confiável do que dar qualquer resultado, certo? Então, a resposta é não, eu não posso fazer automação. Infelizmente, a gente não está respaldado. Há uma exceção, eu preciso tirar o chapéu para o Microscan, né, que eles têm aí uma forma de microdiluição em caldo, então ele está, segundo a bula do equipamento, habilitado para liberar quando sensível para enterobacterales e pseudomonas. Agora, quando resistente, precisa de uma confirmação com a microdiluição em caldo. É teste excelente, né? Não é bom, tá? Então, a gente precisa ter ciência disso. Disco de fusão, eu posso comprar de polimixina? Apenas para usar para a identificação de agentes. Eu só quero ver a resistência esperada, mas eu nunca vou liberar isso antibiograma, eu não posso de forma alguma, tá bem? Então, para a gente resumir, quando que eu vou testar a polimixina? Depende do fluxo da sua instituição. Eu não posso pegar o modelo da minha instituição e dizer, esse é o modelo a ser seguido. Então, não, você não pode fazer isso. Você precisa estar alinhado com o seu corpo clínico, com a CCIH, se for o caso, ou a equipe de controle de antimicrobianos, stewardship da sua instituição, se tiver implantada. E para isso o laboratório vai ter que conhecer bem o perfil dos pacientes que são atendidos. É um paciente complexo, é um paciente terciário, é um paciente transplantado. É transplantado renal? Porque isso é um problema para fazer polimixina B, né? Então, e entender o perfil epidemiológico, tá? Então, qual indicação? É um coimato? Então, será que a gente não vai para ceftas de Mavibactam? Será que não é uma opção melhor para esse paciente? É um transplantado renal? Ou será que precisa mesmo polimixina? Então, em reunião com a equipe, o corpo clínico, é preciso dizer o que eu posso fazer e o que eu jamais posso fazer, né? E adaptar à realidade. Então, entender sobre quais unidades precisam de uma resposta mais rápida para ter autonomia de executar o teste mais rapidamente. Por exemplo, na nossa instituição, foi ocoemato, foi paciente UTI, é multiresistente, eu não tenho o que fazer, a gente encaminha para microdiluição em caldo. Agora, está sensível aos carbapenêmicos? Não, a gente não vai fazer, certo? Então, tem esse porém. Lembrar de realizar a detecção de carbapenemase tanto nas enterobacterales quanto na Pseudomonas aeruginosa. Eu vou enfatizar isso. Não é mais aceitável não pesquisar carbapenemase, tá bem? Então, a gente precisa saber pelo menos se é classe A, se é classe B, e preferencialmente se tem coprodução. Aí eu sei que eu entro em outra seara de custo, não temos condição. A gente precisa mudar essa fala e sair dessa zona de conforto e pressionar a direção financeira, a direção da instituição, porque é mais caro um gerenciamento de leito do que comprar um kit de identificação de carbapenemases, como um Blue Carba, por exemplo, como
um teste imunocromatográfico para detecção de enzimas, então ficar atento às marcas, tá bom? Então, é mais ou menos por aí. Não tem uma resposta reta para te dar quanto a essa pergunta. Mas não testar de primeira linha, não reportar o resultado dos equipamentos, assim, eu estudei bastante hoje à tarde, eu estudei sobre vários autores que publicaram testes como Polisim-Bach, como H-Spot, como Leofilch, né, Micronaut, Vitek 2, Phoenix e Sensititre, comparando com microdiluição em caldo. Então, o Sensititre teve uma concordância categórica em cerca de 97,8%, né, mostrando que pode ser uma alternativa comercial aí interessante, né? O Polisim-Bach, de acordo com a Dalmolin, uma equipe de Brasília que tem uma publicação maravilhosa de revisão de polimixinas, eu sugiro que vocês façam isso, eles publicaram recentemente em 2024, mas eles têm uma do ano de 2000 que eles colocam que a concordância categórica da polimixina B foi de 100%, mas a concordância essencial, aquela que tem uma variação de mais ou menos um log, ou seja, quando eu estou fazendo um teste que informa MIC, eu tenho um coeficiente de variação que é aceitável, que é menos uma diluição ou mais uma. Ou seja, se eu fiz e deu 2, se eu errasse para 1 ou para 4, sob o ponto de vista de concordância essencial, isso é aceitável. Mas se mudar de categoria é um problema. Então, houve 16% de concordância essencial, o que é muito grave, porque a gente pode trocar e ter problemas com as categorias. Quando eles avaliaram o Rocha, em 2023, em Klebsiella, elas encontraram concordância essencial de 31%, a categórica de 98%. Dependendo dos estudos, a gente tem resultados mais baixos. A nossa experiência particular, ela não foi muito feliz recentemente, e eu acredito que houve uma concordância inferior a 80%, tá bom? Enfim, então é só para vocês saberem. Quando a gente vai para outros... Oi? Não, travou um pouquinho. Mas continua. Quando a gente vai para outras formas de estudar, por exemplo, eu estou avaliando Escherichia coli, ela tem MCR1, aí fica um problema, porque a concordância cai para 68% no Polisim-Bach, né? Quando eu falo de Klebsiella pneumoniae com MCR8, né, a concordância ela pode variar bastante e chegar assim a 78%, 89%. Então, assim, tem vários estudos que demonstram uma concordância baixa, categórica e essencial menor ainda. Então, isso nos preocupa bastante, né? Parece que recentemente o Polisim-Bach teve uma reformulação da bula, nós vamos avaliar esse teste para que a gente possa dar uma resposta da nossa realidade. Mas, assim, mais uma vez, não invalide nenhum teste sem ter a própria experiência de vocês no laboratório, tá bom? Era isso. Perfeito. O senhor quer complementar com mais alguma coisa? A gente passa para a doutora Karen. Eu acho que eu falei demais, né? É bom a Karen falar um pouquinho. Tá bom. Pessoal, né? A gente fez, na verdade, um debate interativo, mas com blocos, né? De perguntas direcionadas, tá? Então, a gente vai agora para a doutora Karen perguntar para ela, né? Quais as recomendações do nosso comitê. E complementar, né, um pouquinho o que o doutor Tomás falou com a gente. A gente tem no BRCast somente por microdiluição. Opa! Travou? Estava sem áudio. Tá, estamos ouvindo. Voltou? Voltou. Vou voltar um pouquinho, então. O BRCast, ele recomenda que o teste de sensibilidade à polimixina B ou colistina seja feito somente por microdiluição em cal. Então, não, como o Thomas falou, não é recomendada fita de gradiente de concentração, porque a polimixina não difunde bem em meio de cultura magra.
Não é recomendado usar a teste de sensibilidade dos equipamentos Vitek e Fênix. Vários estudos também já demonstraram que eles têm uma correlação bastante baixa, né, com o padrão ouro, que é a microdiluição em caldo. Então, né, para fazer a microdiluição em caldo, a gente tem algumas metodologias que são comerciais, que têm algumas limitações, né, e a padrão ouro mesmo seria a microdiluição in-house. Ela pode ser automatizada de pipetar, de preparo da placa, tem alguns equipamentos, né, até de leitura, se usar um leitor de ELISA, alguma coisa assim, tem como ela ser mais automatizada, mas a nossa experiência, né, tanto lá do Laboratório Central, quando eu participava de alguns estudos do LENC Alerta, com outras cepas de fora de outras partes do Brasil, é que o padrão ouro mesmo vai ser para a gente a microdiluição manual, né? A microdiluição in-house. Para fazer isso, a gente vai preparar uma placa, daquelas plaquinhas de 96 poços, com diferentes concentrações do fármaco que a gente vai testar, no caso é o polimixina. Essas concentrações elas vão seguir a escala logarítmica na base 2, então 2, 4, 8, 16. A gente faz um inóculo padrão das bactérias, vai despejar nesses poços, e aí a gente vai poder ver qual que é a concentração mais baixa do fármaco que inibe o crescimento das bactérias. E a gente vai ver isso através da turbidez, né, o crescimento bacteriano, a gente vai ver se o caldinho ficou turvo ali ou não. Era isso, complementar o que o Thomas falou também, todos os estudos que eu já verifiquei tem contras, né, principalmente para a cepa de Enterobacter, que tem uma heterorresistência, a cineto pseudo é sempre um problema, então a gente seria ideal, né? Claro que não é a realidade de todos os laboratórios, mas que a gente fizesse o teste de sensibilidade por microdiluição em caldo. Quais são as principais interferências nessa análise, né? Como a gente deve fazer? A senhora comentou mais ou menos das diluições e também o tempo de incubação. A gente tem uma resposta rápida. Eu só acrescento isso nesse comentário que a senhora fez da diluição. E quais são as principais interferências, né? O tempo de incubação é o tempo de um teste de sensibilidade normal. Vai ter ali de 16 a 18 horas, 16 a 20 horas, para incubar a placa, para fazer a leitura. Para preparar essa placa, né, se a gente for preparar ela no laboratório, a gente é uma receitinha de bolo, de continhas, de potência, de concentração, né? Mas ela deve ser seguida bem à risca, né? A gente precisa de balanço de precisão, a gente precisa de pipeta bem calibrada. E é importante a gente usar uma droga que seja potente, né? Então, normalmente, esses sulfatos de polimixina, essa droga que é usada no hospital, esse pó que é usado no paciente, ele não é tão puro, porque tem o sulfato junto, né? Então, o ideal é que a gente compre uma droga mais potente, da Sigma, MEC, que é o pó, para você preparar as diluições da droga. Isso é importante. Uma outra coisa importante da poli é que ela adere no plástico, né, no poliestireno. Então, se você tem a aderência da droga, você vai ter um teste de sensibilidade falso, né, porque não vai ter a difusão ali da droga. Então, a gente precisa usar, normalmente é o plástico mais puro, sem tratamento, né? O fundo em U é importante, porque se você usar um fundo em V, a droga vai aderir lá no fundinho, você vai ver botão que não é crescimento, que é a droga aderida. Então, a gente sempre tem que usar caldo ajustado, ou milho ajustado com cálcio e magnésio, que são
íons que vão ajudar a droga a se ligar e ter ação. Então, para o preparo da placa, eu acho que os interferentes maiores são esses. Na realização da técnica, é um pouco mais fácil, né? A gente só tem que prestar um pouco atenção no inóculo, que a gente não vai usar a escala 0,5, a gente pode partir da escala 0,5, mas o inóculo final, no teste de sensibilidade é 10 a quinta, ele precisa ser bem preciso. O isolar, a gente tem que partir sempre de isolado puro, né, de colônia pura, de 24 horas, porque a gente tem que pegar ali a curva de crescimento da bactéria no momento certo. O que mais? A temperatura de incubação precisa ser bem certinha, o tempo também, que a gente vai ler de 16 a 20 horas. É importante a gente selar a placa ou com filme plástico, ou as placas que têm tampinha, selar em volta para que não evapore na estufa, e aí a gente não vai conseguir fazer leitura. E sempre utilizar, para garantir tudo isso, cepas controle, né, e controle de crescimento. Eu acho que os principais interferentes são esses. A gente pode ter algumas dicas, né? Sim, poderia dar algumas dicas já? Teria mais coisa para acrescentar? Tem bastante coisa. Mas aqui é uma coisa que acontece, que a gente, assim, a gente quer fazer tudo isso, né? Como o Thomas falou, dar um resultado, no desespero de dar um resultado para o médico, às vezes a gente pega uma placa que não está muito bem isolada, se você não prestar atenção, se tiver um proteus embaixo ali, crescendo, vai dar um falso R, porque o proteus tem a resistência intrínseca. Então, às vezes, coisas muito básicas, assim, que a gente acha que não tem importância, elas sempre têm importância, né, nas provas que a gente faz no laboratório, mas aí aqui na microdiluição ela é um pouquinho mais chata, né? Então a gente tem que prestar atenção. Dicas, né? A gente sempre usa controles de crescimento. Então, eu vou deixar lá uma fileira, né? Para cada amostra, né? Um pocinho, que vai ter só a bactéria e o meio de cultura. Por quê? Porque eu preciso saber se a bactéria está viável, se ela está crescendo, ok. Porque se ela não atingir nenhuma dessas, se a MIC dela der abaixo do limite ali inferior da placa, a gente sabe que a MIC é abaixo, não porque ela não cresceu, porque ela não estava viável. É importante também toda a placa a gente fazer um controle negativo, né? Onde a gente vai ter ali a droga e o meio de cultura sem a bactéria, para ver se não tem contaminação da bactéria, do meio de cultura e nem da droga, da solução da droga. Cepas ATCC, a gente recomenda que coloque cepa sensível, cepa resistente. Então, para sensível, a gente usa a E. coli 25922 ou a Pseudomonas aeruginosa 27853. E para resistente, a gente tem uma E. coli NTCC 13846, que é produtora de MCR1, e aí ela vai dar uma MIC resistente. Não é uma MIC muito alta, né? Mas ela tem que dar resistente. Isso é um bom teste para a gente fazer. Esse teste ele pode ser com as ATCCs, o controle de crescimento, todas as placas precisam ter. A delas em todas as corridas para validar a placa. Karen travou um pouquinho. Se você puder voltar. Voltar aonde? Voltar a sua última início de raciocínio. Dos controles, né? Controles, isso. Isso, você usa 2 controles, né? A Escherichia, mais a Pseudo. Isso. Aí a gente usa, para validar o lote, né? Como a gente faz lotes, um negócio legal, fazer lotes pequenos, né? Porque a Pseudo é uma droga muito chata, ela degrada fácil.
e ela é muito instável. Então, a gente precisa ter esses lotes menores, ela não pode ficar armazenada por muito tempo. A gente faz um dia de preparação de placa e guarda congelado a -30 as placas para serem usadas na rotina, mas precisa ter uma certa periodicidade para fazer essas placas, pelo menos de 2 em 2 semanas, para que não fique muito tempo guardado e perca a estabilidade. Eu sempre coloco, assim, em regras, né, de laboratório, quando a gente vai validar com a TCC, a gente valida o lote, né, normalmente. Mas eu coloco uma TCC por corrida, sempre, no mínimo. Para eu ter certeza que está correndo dentro, que eu posso confiar naquele resultado. Então, a gente coloca sempre esse controle de crescimento em cada amostra, um controle negativo, né, para saber se não tem contaminação na placa, e pelo menos uma cepa TCC. Como lá a gente coloca, eu costumo usar, quando eu vou usar uma só, eu costumo usar a pseudo, porque ela corre bem, e aí já é só para ter uma ideia de que aquela placa está funcionando, aquela droga está ok. A leitura também tem algumas dicas, né, alguns macetes. A gente usa uma caixinha com um espelho que facilita a leitura, né, ela dá uma aumentada, o espelho serve como para refletir melhor a placa e dar uma aumentada ali para a gente ver a turvação. Pode ser feita sem o espelho, mas o espelho facilita bastante. A gente vai ler na poli o primeiro poço que estiver limpinho, né? Então, a nossa concentração inibitória mínima, onde não teve crescimento, é um poço limpinho. Tem alguns antimicrobianos que a gente não considera se tiver um botão. Não, na poli, a gente usando essa placa de fundo último, usando as recomendações e o teste certinho, a gente considera qualquer crescimento. Acineto e pseudo, às vezes eles formam uma névoa, uma neblininha, assim, e a gente fica, será que é? Não, a gente considera. Eles, às vezes, no último poço, forma essa névoazinha, mas é crescimento bacteriano, a gente considera. A MIC é o próximo poço. Para qualquer microdiluição que a gente vai fazer, pode acontecer de pular poço. Como assim? Cresce no 2, cresce no 4, não cresce no 8, aí cresce no 16, no 32. A minha MIC vai ser 64 em cima ou 8 aqui embaixo. Na poli acontece muito por causa da instabilidade da droga, às vezes uma heterorresistência. Então, a regra é assim, se pula um pocinho só, eu vou ler lá em cima. Então, nesse caso que pulou o 4, continuou crescendo no 8, no 16, no 32, eu vou ler lá no 64. Agora, se na mesma amostra pular mais de um poço, eu não posso reportar esse resultado, nem para cima nem para baixo. Aí eu preciso fazer uma repetição, e se ela continuar pulando o poço, não tem jeito, a gente não tem como a gente determinar a MIC. Às vezes tem algum inibidor, alguma coisa na amostra clínica, mas a gente não pode falar nem que é lá em cima e nem que é lá embaixo. Então, aí, o ideal é a gente repetir. Normalmente, quando a gente repete, a gente consegue ter uma melhor resposta, né? Aí ele começa... Normalmente, alguma coisa ali do momento, né? Que a gente consegue mimetizar repetindo. Outra coisa, quando a gente precisa repetir, né? Aí a gente precisa conhecer, como o Thomas disse, a epidemiologia do nosso serviço, né? Lá no nosso serviço, a gente tem bastante enterobactéria, bastante, né? Cerca de 50%, 60% das enterobactérias resistentes à polimixina, principalmente nas UTIs. Então, a gente ter um resultado de MIC alto, lá no caso, a gente tem certeza que está certo. Só que lá é incomum
a gente isolar, por exemplo, pseudomonas resistentes a polimixina. Nesse caso, se acontecer de estar com uma MIC mais alta, aí a gente repete, porque pode ter acontecido alguma coisa ali naquele pocinho, né? Mas, de forma geral, a gente não, ela dá um resultado bem claro e bem fidedigno. Que mais? Posso fazer um comentário, Karen? Posso fazer um Claro, comentário? lógico. Claro, lógico. Quando a gente conversou, né, que a gente estava pensando em fazer essa webinar, eu disse, Karen, vamos fazer nós dois, porque eu vou falar a parte muito da gestão. E aí, o que acontece quando a gente está na gestão? Que eu gostaria que os laboratórios de pequeno, médio e grande porte, vamos pensar assim, para a gente tentar dar alguma solução para vocês, avaliassem. Por quê? Quando a Karen falou que precisa fazer repetição numa situação como essa, tal, ela deixou bem claro, né, que é uma necessidade rara de repetição. Se você está precisando repetir muito o teste, você precisa abrir uma investigação do seu processo. Então, o que está acontecendo de errado? Então, assim, primeiro de tudo, não faça nenhuma repetição sem que você documente de alguma forma todo o processo. Aproveite o problema para você entender se o seu colaborador tem dificuldade de pipetagem, se ele é presbita, tá? E ele não consegue visualizar a pipetagem, não é, Karen? Que se você não consegue ver bem de perto, não está com lente de correção, vai errar. Então, é uma experiência, assim, clara para mim. Coloco pessoas mais velhas, elas erram mais microlição do que as pessoas mais novas que estão enxergando melhor, né? Então, a gente tem que ter uma escala de 10 a quinta certinho. Se a gente erra para mais ou para menos, imaginem só. A gente está numa sala com 5 lobisomens, né? Cada um de um lado. E nós temos um revólver com 4 balas de prata. Nós vamos atirar em 4 e o quinto vai nos matar. Porque minha quantidade de munição, embora eles fossem insensíveis, era pequena. Então, isso que ela falou, que tem que ter uma balança de precisão, gente, quem for pipetar, não pode ter muita tremedeira. Então, são detalhes que, assim, agora a visão do gestor. Avalie muito bem. É um laboratório grande, um DB, um DASA, um laboratório que fornece para outras instituições, é um problema muito grande para eles. Por quê? Não dá para fazer microlição em causa de todo mundo. Isso é um problema. Eu entendo essa angústia, né? Então, assim, eu sugiro para esse grupo de laboratórios avaliar placas de microlição convencionais. Aliás, comerciais. Né? Então, ver assim, Citre, avaliar Polimicin B, solicite uma quantidade X para ter uma validação de vocês e observem, né? Acompanhem bem isso. É um laboratório de médio porte, dá para a gente fazer testes com uma quantidade menor de tiras, né? É um laboratório de pequeno porte, avalie se você tem condição de fazer ou se você pode mandar para um laboratório parceiro. Então, coisas que a gente tem que pensar. Tempo de execução do teste, dificuldade na realização, insumos e o tempo de resposta. Porque se eu preciso de um resultado com 24 horas, mas eu precisei repetir, porque no dia seguinte não ficou legal, eu vou perder 72 horas do primeiro dia. Por quê? Eu vou ter que repicar a cepa de novo, para ela ter de 24 horas. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado. É uma angústia que eu tenho. A gente é formador de opinião e a gente tem que ter muito cuidado, mas com as mentorias que eu fiz com a Carmen, que eu tenho feito com a Carmen, isso tem nos ajudado muito a entender a angústia dos colegas, né? Então, essa angústia é um problema e a gente precisa dar atenção. Então, observe qual é a sua situação e depois a gente fala mais, porque eu não quero estragar um monte de coisa legal que a Karen tem para falar aí. Ah, não, eu acho que era mais ou menos isso. Ah, e você falou o negócio do repique, um outro interferente também que eu acabei lembrando aqui, a gente sempre tem que fazer o repique da placa-mãe, né? Por quê? Porque a resistência à poli, ela pode ser adaptativa, então, principalmente a Cinetobacter. Se você pegar um meio
vários meios com concentrações crescentes de polimixina, e cada dia você vai lá e repica ele em um, ele vai crescendo, porque ele vai se adaptando ali à droga, vai fazendo a modificação da membrana e vai crescendo. Então, se a gente ficar fazendo vários repiques, né, a gente pode perder também essa. Então, são vários detalhes. Realmente é uma rotina que é trabalhosa e que precisa ser muito detalhista, porque senão passa e aí vai dar erro e a gente vai perder tempo e vai ter que perder vários dias, né? Por causa dessa resistência adaptativa também, tem um outro porém, né? Quando a gente tem, por exemplo, eu tenho uma infecção por uma Klebsiella resistente aos carbapenêmicos pulmonar, né? Ali num aspirado traqueal ou num lavado broncoalveolar. E aí, o mesmo paciente, lembrando que esse paciente ele está internado numa UTI, ele está grave, ele está super manipulado, cheio de catéter, de dispositivos invasivos, e aí cresce lá também na urina uma Klebsiella resistente a carbapenema. Eu tenho que testar a poli nos dois, ou eu posso testar num só e falar para o médico, ó, é 2, é 4, é 8. Eu tenho que testar nos dois, porque podem ser bactérias diferentes. E, além disso, se o paciente já estiver em uso da droga, os diferentes sítios anatômicos têm penetrações diferentes, né? A taxa de penetração da droga é diferente. Então, essa adaptação da bactéria, ela pode ser diferente. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Lá no nosso serviço, graças a Deus, a gente tem condições de fazer, né, a microdiluição in-house, fabricar essas placas e poder fazer tudo isso, mas não é a realidade de 90% dos laboratórios do Brasil, né? Eu acho que fundamental é ter esse relacionamento entre os clínicos e o pessoal do laboratório para a gente ver se necessita mesmo, em que caso que necessita, também para a gente não ficar perdendo tempo e dinheiro, né? Perfeito. Eu perguntaria a pergunta final aqui que a gente tem, né, que quais as soluções podem ser utilizadas para os laboratórios clínicos. O doutor Tomás comentou um pouco, né, sobre isso, mas, assim, complementando alguma coisa, doutor Tomás, em relação a essa questão da qualidade, né, de rever. E eu não vou ficar me estendendo, o senhor pode comentar com a gente? Claro, posso sim. É extremamente importante, antes de implantar qualquer rotina nova, avaliar todas as recomendações de qualidade. Então, qualidade é caro, mas é necessário para que a gente libere um resultado confiável. Então, se você não faz um controle dos seus consumíveis, você está liberando um resultado que ele não é confiável. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, toda vez que eu penso em a gente implantar uma rotina, tal, eu fico imaginando, eu seria cliente do meu laboratório? Eu levaria a minha mãe para fazer exames lá? Então, assim, é isso que a gente precisa ter atenção, né? Ser mais, né, cuidadoso, não tão indulgente nessa situação. A gente precisa respeitar os processos de qualidade, respeitar pontos importantes. Então, primeiro de tudo, utilizar meios de cultura com colônia isolada, como a Carmen falou, preferencialmente H-sangue, preferencialmente. Então, H-sangue é bom para muita coisa, então, preferencialmente H-sangue. Se vocês forem utilizar qualquer teste, mesmo que seja microdiluição, com indicador de cor, a gente sabe que tem alguns assim, o Polissymbach, cuidado com o meio cromogênico, então respeite muito as orientações de cada kit, né? Observe as recomendações que o kit pede e que um órgão
que audita vocês e que o BRCAST recomenda. Então, a gente tem que estar atento a todas essas coisas, tá bom? A cada novo lote, né? A cada semana, pelo menos, né? Ou a cada novo teste. Um ponto que a Karen falou que eu achei extremamente importante a gente ver no dia a dia é a gente precisa realizar pequenas quantidades, pequenos volumes. Por quê? Porque se qualquer pipetagem acontecer de errado, você vai jogar todas as suas placas fora. E é muito caro, né? Então, muito cuidado com isso e armazene sempre que possível ao menos 80. Então, quanto menor a temperatura, melhor a estabilidade. A geladeira ela não vai garantir, tá bom? Tempo. Então, freezer é o ideal para que a gente mantenha essa estabilidade. E outra coisa que foi falado pela Karen, que está no BRCast, é placa selada. Para quem tem câmara climatizada e para quem tem estufa, precisa ter controle de temperatura, 35 mais ou menos 1 grau, não é 35 mais ou menos 2, tá bem? E isso ajuda a evitar evaporação do agente, bem como ao reporte do metabolismo do micro-organismo. Consequentemente, ele vai responder à sua real sensibilidade, tá? Então, avaliar, entender o laboratório, entender os clientes, entender quantas amostras eu preciso fazer por dia. Então, avalie quanto tempo você leva para fazer microlição em caldo, quanto tempo você leva para fazer o controle de qualidade, quantas horas você vai ter que despender de mão de obra, né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar antes de implantar uma rotina. Hoje a gente não consegue dizer para vocês tudo que a gente gostaria, mas cuidado, precisa ser mais assertivo, né? Então, era isso. Doutora Karen, qual solução que a Obrigada. senhora daria para algum laboratório? Eu acho que a gente precisa pensar em tudo isso e chegar num consenso, né? De repente, você pode até usar alguma outra metodologia, mas como forma de triagem, né? Você coloca sei lá, num caldo, mas com uma concentração mais alta do antimicrobiano, para você conseguir dizer que aquele sensível é sensível mesmo. Coisas assim que a gente tem que ir pensando de acordo com a necessidade do paciente, do hospital que a gente está, né? Do laboratório. É importante você ter essa interação com o clínico para você ver o que ele precisa, né? Porque num serviço que ele tem fácil acesso a antimicrobianos mais novos e menos tóxicos, ele vai sempre dar preferência para usar esse antimicrobiano em relação à poli, que é muito tóxico. Então, assim, você precisa entender a realidade e igual o Thomas falou, eu jamais acho que tem que ficar testando poli em carbapenem sensível. É perda de tempo, de dinheiro, né? E você pode estar incentivando o uso indiscriminado, né, do antimicrobiano. Então, tem que tudo ser muito bem visto certinho, né? Eu acho que qualquer metodologia comercial, apesar da literatura que dá uma base para a gente ali do desempenho do teste, você tem que ver no seu dia a dia como que sai aquele teste, qual que é a performance, avaliar sempre com padrão ouro, né? Porque tem gente que vai validar, por exemplo, um teste de policim e valida com teste da gota, que é um teste de triagem. Então, assim, você não está avaliando um padrão com um padrão ouro. Então, você precisa ter ali cepas que você já sabe, a NIC, pelo menos, com o padrão ouro, para você avaliar esses testes de forma séria e ter segurança para ver qual que é a melhor opção para a realidade do seu laboratório. Tem uma coisinha também, Janaína. Olha só, eu sei que muita gente fica se coçando, né, para liberar do equipamento. Então, quantas vezes já não estive em algum laboratório que o médico chega, pode me falar em segredo a colistina do painel? Então, gente, ó,
dê uma olhadinha no estudo do Zhang, tá? O Zhang, ele publicou em 2023 na Infection Drug Resistance, e ele fala, very major error no Fênix, cerca de 23%. No Vite, cerca de 24%. O que isso significa? Significa que eu estou reportando como sensível para uma bactéria que é resistente. Vai dar o fármaco e vai ter falência terapêutica, né? Então, assim, muito cuidado. Ah, mas é a opção que eu tenho. Mas a opção que você tem não dá uma resposta correta. A gente precisa aceitar isso, tá bom? Então, mas o meu diretor, o meu não sei o quê, ok, gente, não é uma questão de opinião particular, é uma questão de ciência, é uma questão de padronização. Então, isso vai além. Então, vocês precisam ter essa força para chegar com as pessoas e mostrar os estudos. Não consigo reportar isso, não consigo me responsabilizar por esse resultado. Óbvio, com muito cuidado para não ter que ir para o RH fazer essa justificativa. Tá bom? E lembrando que não é uma droga, né, como a gente falou anteriormente, que é uma pesada, né, vamos dizer assim, ela causa várias situações, né, então, assim, lembrando disso também, pode causar danos ao paciente, né, então você não vai estar ajudando, né, está ajudando ali ao médico, mas não está contribuindo com o paciente, então, assim, é uma responsabilidade nossa. A gente pode ver algumas perguntas Claro. para a gente, vamos lá? O Gleitson vai auxiliar a gente aqui nas perguntas, que eu estou no celular. Então, a gente tem uma pergunta, gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da liberação da colistina no Acinetobacter baumannii, né? Vai, Karen, é com você, bancada. Não vou direcionar, tá? Vocês escolhem quem vai responder. Eu botei ela numa fria, né? Eu botei ela numa fria. Não, Então, Acineto baumannii normalmente tem, né, pelo menos no nosso serviço, a maioria, 99%, é resistente a carbapenem. Então, nesse caso, é interessante a gente realizar um teste de sensibilidade para polimixina B. E liberar, né, dentro do esperado. Do painel automatizado, como o Thomas disse, não dá para confiar. Às vezes, os testes que são também acineto é um pouquinho mais chato, porque o acineto, às vezes, ele fica no limite entre o sensível e o resistente. Então, às vezes, ele dá ali um amic 2, um amic 4. Né? Então, se for 2 é sensível, se for 4 é resistente. Então, precisa ser uma coisa bem padronizada, um método bem padronizado, mas é a droga de escolha que tem para Acinetobacter baumannii, porque a gente tem algumas drogas que estão em estudo clínico, mas a gente não tem Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmico, é a escolha que o clínico tem. Então, é importante fazer, mas com critério, né? Porque você pode, nessa coisa dele dar 2 ou dar 4 e mudar de categoria, você pode estar liberando aí um fato sensível. Né? E uma pessoa que já está na UTI com acineto baumannii não vai querer ter mais uma toxicidade e mais um fator para... Então, é isso. Uma próxima pergunta, a Angélica pergunta qual o inóculo final, né, para dispensar na placa. Então, o inóculo depende de como você montou a placa. Por exemplo, lá a gente monta a placa com as concentrações, 100 microlitros da solução do antibiótico. E depois a gente põe 100 microlitros do inóculo. Então, o meu inóculo, como eu estou diluindo na metade, eu preparo ele com 32. Quando eu coloco a bactéria, ali vai corresponder a MIC 16, porque eu diluí na metade. Né? Então, tudo depende do que você está usando. Mas no final de tudo, da continha, ali precisa ter 10 a 15 unidades formadoras de colônia por ml. Independente se você vai colocar 100, se você vai colocar 10. Né? No final, você precisa ter. Então, o que a gente faz? Normalmente,
parte da escala 0,5 de McFarland, que é 10/8. A gente pode fazer, por exemplo, teste comercial, a gente faz uma diluição 1/100 e depois mais uma diluição 1/10. Então, eu caio 3 diluições, eu saio de 10/8 e vou para 10/5. E aí, isso eu inoculo lá. Líquido, como é liofilizado, o inóculo é esse. Agora, se eu já tiver o líquidozinho lá, porque a placa in-house a gente congela, aí eu preciso calcular quanto que vai ficar meu inóculo ali final com aquela diluição toda. Então, sempre tem que ficar 10/5. Perfeito. Tem alguma outra pergunta, Gleidson? Só um minutinho, tem uma próxima. Dr. Robson Leão, muito obrigada pela sua presença. Qual a experiência de vocês, né, nos métodos comerciais, para cineto, pseudomonas? Eu acho que eu posso responder isso. Eu tenho feito consultoria do Oiapoque ao Chuí. E assim, sorrio e choro com os clientes todos os dias. Então, não dá para confiar na automação Vitek, na automação Fênix, embora eu respeite os dois equipamentos e respeite a contribuição deles para outros fármacos, mas não é o caso para colistina. Então, isso já é sabido da literatura, isso já é sabido da gente no dia a dia. Então, não dá para usar. Quem está liberando está fazendo um desserviço. Essa é a realidade, né? Entendo todas as angústias, mas não dá e não tem conversa. Isso é para qualquer bactéria. Agora, quem compra o microscan não tem um conflito de interesse, é um método de microbição em caldo, e você consegue reportar-se sensível para enterobacterales e para pseudomonas. Para cineto, não é recomendado, e se for resistente, você tem que fazer a microdiluição em caldo para confirmar. Então, embora a gente queira várias alternativas, existem testes da gota, existem 1000 coisas, existem, mas a gente segue um documento, é uma portaria, isso não é uma opção, de 2018, portaria 64, e não estamos respaldados. Então, assim, essa é a angústia. Eu também sinto isso. Você acha que é fácil para a gente deslocar uma pessoa só para microdiluição em caldo no laboratório, no hospital público, onde eu tenho um limite de número de funcionários? Não é fácil. Então, fazer essa gestão é muito difícil. Mas, assim, precisamos ser responsáveis com a opinião que a gente vai dar aqui, que a gente está multiplicando isso. E é isso que manda a literatura e o documento que nos rege. Perfeito. O Jaime Ferreira, e quando a polimixina apresenta resistência, o que deve ser avaliado ou qual decisão tomar? Eu só vou complementar essa pergunta quando a doutora Karen comenta que quando dá a dúvida ali e precisa repetir, se ela já entra em contato com o médico. Só complementando a pergunta. Aí não sei quem vai responder, mas só... A pergunta do contato com o médico, sim, a gente não entra em... Hã? Essa a gente nem precisa entrar em contato, eles entram em contato com a gente antes. Isso que eu ia falar. Assim, saiu que é carbapenem resistente, eles já estão lá na porta, querendo que a gente faça a bactéria crescer em 30 segundos para dar uma resposta para eles. É uma situação um pouco desesperadora ali, eu não tenho muito... Eles que procuram a gente. Mas não é assim, no nosso serviço a gente não é um valor de pânico, um valor crítico, mas quando a gente tem, como o acineto lá não é muito comum ele ser resistente à polimixina, faz um alertazinho assim. Então, os médicos que a gente tem um pouco mais de contato, ou você vê que é um paciente que está com mais grave, a gente acaba avisando, mas assim, um negócio mais informal, mais uma conversa mesmo. Olha, estou repetindo, né? Mas eles vão assim, e aí às vezes acontece, eles querem saber por que está repetindo. Né? Não, ó, deu MIC 2, deu MIC 4, mas pode ser 2, né? O acineto
Então, eu vou pegar lá da placa-mãe, vou fazer direitinho E aí ele fica mais louco ainda, porque ele fala, mas é 2 ou é 4, é sensível ou resistente, o que eu faço? Não sei o que. Tem que esperar. Então, assim, infelizmente, né, a nossa realidade é essa. Agora, a primeira pergunta para o Thomas, que eu não lembro o que é. Qual que era a outra pergunta? Na verdade, se entra em contato, né, com o médico, e quando a polimicina qual a decisão? apresenta resistência... Eu acho que eu posso responder isso. Então, assim, Pode. quando apresenta resistência, o que deve ser avaliado ou qual decisão? Eu vou falar do laboratório. Então, no laboratório é o seguinte, meu controle de qualidade está ok, meu processo está sendo bem feito, eu passei a TCC e elas estão dentro, eu libero o resultado resistente. É o que dá para fazer. Agora, o que eu vou olhar? Eu fiz teste de carrapenemase, eu testei ceftazidime e avibactam, era indicação para testar, né? Então, assim, todas essas coisas a gente precisa pensar em conjunto. A gente estava falando de polimixina B, a gente tem que olhar para os outros fármacos. Ele está sensível apenas à amicacina. A amicacina também é nefrotóxico, também é tóxico e não pode ser utilizado em imunoterapia. Então, você precisa ver muito bem o que vocês estão estudando. Então, façam estatística. Enche o saco do pessoal da TI, puxa a estatística de hemocultura, puxa a estatística de unidade de tratamento intensivo, puxa a estatística de oncohematologia. Veja o índice de vocês de resistência aos carbapenêmicos. Desses que são resistentes aos carbapenêmicos, faça a avaliação se há necessidade, se há indicação de uso de polimixina B ou se você tem outras alternativas terapêuticas. Não teve a polimixina B, construa aí o seu perfil epidemiológico para a gente entender se naquela unidade a MIC90 ela é menor ou maior que 2, que é a MIC90. Quando a gente está estudando uma população bacteriana, a gente entende mais ou menos que naquela instituição qual é o valor esperado da maioria das bactérias. Isso relaciona diretamente com o tratamento empírico, né? Ou pré-empitivo, que o médico vai fazer de acordo com a epidemiologia local. Então, se a gente não mede, a gente não contribui com o futuro. A gente precisa medir tudo. Então, a gente precisa avaliar isso, gerar relatórios para fazer decisões conscientes, baseado na sua própria realidade. Então, não há uma receita redonda para todo mundo. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, Gleidson? Viviane Cerqueira, obrigada pela participação. Então, Principais diferenças entre os kits comerciais de polistina e polimixina? Posso optar por um ou outro, ou vocês têm preferência por algum deles? Acho que... Então, eles são muito similares, embora eu não tenha nenhuma recomendação de testar um e reportar o outro. Eu tenho pontos de cortes individuais, tá bom? Eu estava lendo isso hoje à tarde, no próprio paper do Zhang, ele fala que as drogas são muito similares e elas concordam quase que 100%. Agora, o que é que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o que o documento me manda fazer. Ele não tem uma nota que fale, testou uma e reporte a outra. E aí eu vou te devolver a pergunta. Quem faz microlição em caldo de colistina? Ninguém. Então, você está falando da automação. Então, esquece. Perfeito. Tem outra pergunta. No caso da microdiluição em caldo, tem diferença na toxicidade? Eu acho que ela quis dizer a MIC, né? Que ela quis dizer... Sim. Será que assim, o valor da MIC tem diferença na toxicidade da droga, é isso? Deve ser isso, sim. Acredito que sim. Sim, é dose dependente. A toxicidade da polimixina é dose dependente. Quanto maior a dose, maior a toxicidade. Então, é importante determinar a MIC. Perdão, doutora Karen, fale, desculpa. Não, era isso só. Tá bom. Então, assim, eu acho que dúvidas a gente vai ter sempre, né? Assim, em relação quando a gente trabalha com microbiologia, porque é dinâmico, né? Assim, a gente está toda hora aprendendo, toda hora modificando, toda hora se surpreendendo com os resultados, tendo dúvidas no dia a dia, mesmo com os documentos, com as técnicas. A microbiologia não é uma ciência que a gente
tem ali a exatidão na resposta, mas eu acho que uma discussão como essa acrescenta muito para a gente, né? E ajuda muito a gente se sentir mais confortável no laboratório. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês. A gente tem aquela dinâmica, né? Agradeço a todos que fizeram a pergunta, a todos que estão aqui conosco. E a gente tem a dinâmica de vocês finalizarem o canal. E se quiserem também, né, que eu fui encerrando, se quiserem também complementar algum assunto relacionado ao que foi falado, né, também nas considerações finais, fiquem à vontade, o canal é de vocês. Voltem sempre. Eu fico muito orgulhosa de tê-los aqui. Eu queria só divulgar, né, que o doutor... Aí a doutora Karen chama Thomas, né? Eu fiquei, meu Deus, eu chamo o doutor Tomás direto. Aí eu falei, meu Deus, é Tomás ou Thomas? É para os íntimos, é Thomas. Desculpa, doutora Karen, desculpa, mas eu achei que eu tivesse errado. Mas assim, eu comecei a chamar errado e chamo errado a vida inteira. Mas aí tem uma amizade, né, já de muito tempo, então pode. Eu que não posso chamar assim, né, diferente. Que o formato clínico tem um curso de atualização do BRCast, não é isso, doutor Thomas? Sim, isso mesmo. Vai ter um curso, a gente está preparando aí um monte de coisa. Pode convidar o pessoal, já está... o anúncio está disponível no Instagram do Formato Clínico, vocês podem ir lá e verificar, inclusive com a doutora Cássia também. Eu vi. Isso. E a gente... Então, esse curso ele vai ser... Deixa eu ver aqui a data, rapidinho. O Micromeio recomenda para vocês, na verdade, porque eu costumo dizer que em microbiologia existem alguns nomes que todos precisam conhecer, e vocês, com certeza, estão entre eles, assim como o Dr. Robson Leão, que está aqui assistindo a gente, e outros. Eu vou falar dos presentes só, para a gente não pecar por não falar nos outros, né? Mas são nomes que são referências hoje, como o Dr. Tomás falou, de formadores de opinião dentro da microbiologia, que a gente quer ouvir vocês, né? Na experiência de vocês. Então, assim, muito obrigada. Doutor Tomás, a gente deixa agora para a doutora Karen fechar a palestra, e aí o senhor fala aí do curso e dá suas considerações finais, por favor. Muito obrigada. Bom, eu ouvi uma vez, em alguma palestra que eu fui, que na microbiologia e no amor não há garantias. É mais ou menos assim, a gente precisa estar sempre atualizado, né, com esses estudos, com essas técnicas, com o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, dentro da legislação, dentro do que a gente quer oferecer para o nosso paciente, sempre pensar que a pressão do médico, né, pode ser grande ali para ter um resultado, mas eu vou agradar o médico e prejudicar o paciente? Então, sempre ter essa reflexão e sempre tomar muito cuidado, né, com o que a gente vai, antes de implementar uma técnica, ou antes de decidir, ou antes de falar que a técnica não presta. Então, a gente precisa ter esse cuidado e fazer o que dá para fazer de melhor dentro da nossa realidade, dentro dos parâmetros aceitáveis. Eu quero agradecer, sempre muito bom estar aqui com vocês. O Tomás, nem se fale, a gente começar a conversar aqui, a gente fica a noite inteira batendo papo de bactéria, e eu sou muito honrada por participar aqui junto com vocês todos, agradeço a todos, um beijão. Obrigada. Eu agradeço também, agradeço o convite, o carinho, a gente é sempre muito bem recebido. O trabalho que vocês fazem, a Janaína, é um trabalho de formiguinha. Ela fica desesperada e a gente numa loucura, e ela sempre tenta. Então, assim, um trabalho muito bonito de divulgação de conhecimento em microbiologia de forma gratuita. Ela faz isso de forma voluntária, então parabéns para toda a equipe do Micromeio. Vocês realmente fazem diferença nesse novo momento da educação online, né, a longa distância. Então, muito obrigado. Agradeço a Karen também, né, pelo prazer dessa conversa,
e também isso não é porque ela está aqui, mas a gente leva isso para o nosso dia a dia, a gente tem uma relação bem gostosa, e a gente sempre tenta buscar correr atrás de melhoria de processo. Então, a gente está aqui para o que vocês precisarem, podem mandar mensagem para o contato. Na formato clínico, vou fazer um pouquinho só de propaganda, né? A gente vai ter o curso do BRCast em 9 de maio, eu e a Cássia quem vamos dar esse curso. A gente vai tentar trazer uma forma mais interativa, onde você consegue entender como que você adapta isso no seu dia a dia, os principais pontos. A gente vai frisar muito o PKPD, como que a gente vai lidar aí com a burcodéria e com a esteno, na ausência aí do ponto de corte de levofloxacina na tabela PKPD, que ela não está mais, então como a gente lida isso, enfim, e várias outras coisas. A gente também oferece mentorias para quem quiser melhorar processos no laboratório, então a gente acompanha isso, e a gente também cria um novo produto em que vocês pegam laudos, enviam laudos para a gente, e a gente faz recomendações de melhorias de todas as etapas, tá bom? Eu estou terminei de escrever, a gente vai publicar em breve, um guia prático de notas para liberar no laudo da microbiologia. Então, entrem no site depois, vão lá em educação e observem que lá tem vários guias práticos de forma bem clara para o que, de fato, o laboratório precisa saber. Então, muito obrigado e desculpe se eu fui prolixo. Nada, foi perfeito, e um abraço à doutora Carmen. Por esse trabalho também, né, do formato clínico de seriedade. Quem quiser curso sério, vai lá no formato clínico. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, Angélica mandou uma mensagem para mim, ela está perguntando se tem desconto, que aí eu peço uma bonificação para quem participou do micromeio, tá bom? Olha, Angélica. Obrigada pela participação, Angélica. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente.